Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão sobre uma formidável obra de ensaios, O Vento Amarelo, Retrato da Palestina Ocupada, livro de 1987, ano da primeira intifada, da primeira revolta palestina contra a ocupação de seus territórios pelos israelenses, livro escrito pelo grande escritor israelense Davi Grossman. Então vejam, Davi Grossman, esse grande escritor e pacifista, vai até os territórios ocupados da Palestina, territórios ocupados por Israel, país de que ele faz parte, para ouvir o outro, para trazer a dimensão de que essa guerra entre palestinos e israelenses, essa guerra a partir da formação do Estado de Israel, e eu vou trazer aqui alguns aspectos históricos nessa resenha para que vocês entendam as discussões em que se embrenham, as discussões benéficas, democráticas, muito mais aquele que ouve do que aquele que fala. Davi Grossman é um humanista, um pacifista, alguém que entende que para o seu próprio povo, o povo judeu, e para os palestinos, de quem ele quer ser vizinho, de quem ele quer ser amigo, essa guerra só vem ceifando vidas e esperanças, só vem trabalhando com medo, só vem trabalhando com as dimensões de terror. Recentemente, nós estamos aqui em junho de 2021, houve mais um conflito trágico entre a extrema-direita israelense, então capitaneada por Benjamin Netanyahu, o Estado de Israel, mas as forças de extrema-direita capitaneadas por esse político, e o Hamas, essa organização que se forma justamente no bojo da primeira intifada, da primeira revolta, que é uma organização de cunho religioso e que se contrapõe à existência do Estado de Israel e à ocupação da Palestina por Israel. Eu quero dizer a vocês, antes de dar início propriamente dito, a discussão propriamente dita do livro O Vento Amarelo, de Davi Grossman, eu quero dizer a vocês que essa resenha é um presente para uma querida amiga, a minha amiga Sheila Mann, judia nascida no Líbano, que depois da guerra ali dos 6 dias, em que Israel rechaça as forças árabes que tentaram rechaçar ali a formação do Estado de Israel. O Estado de Israel se forma, gente, após a Segunda Guerra Mundial, um ano específico ali de 1948, e em 1967 vários países árabes se unem em coalizão liderados pelo Egito de Nasser para expulsar os judeus israelenses ali da terra do Estado de Israel. Israel rechaça as forças árabes em 6 dias, toma territórios que antes não pertenciam a Israel, muitos palestinos são desterrados, se tornam ali refugiados. Isso havia acontecido na formação do Estado de Israel em 1948, e em 1967 Israel então consegue amealhar mais territórios após as invasões árabes. Como retaliação, os judeus que viviam em vários países árabes acabaram tendo que sair dos seus países ali, dos países em que viviam. Isso aconteceu com a família da minha querida amiga Sheila Mann, que depois então foi morar em Israel e ficou por lá durante um bom tempo, até que se casou e foi morar aí no nosso formidável país, o Brasil. Então quero dizer a Sheila Mann, que faz aniversário hoje, dia 15 de junho. Sheila, um beijo, um grande abraço, minha querida, e muito obrigado por me indicar esse livro, O Vento Amarelo, que é um livro de pacifismo e humanismo, assim como você, humanista e pacifista, quer justamente a paz, a convivência, a troca cultural, a troca humana entre israelenses e palestinos. A possibilidade de que haja 2 estados, a possibilidade de que palestinos tenham seu lar e judeus tenham seu lar.
Essa resenha, então, é dedicada à minha amiga Sheila Mann, no seu aniversário. Parabéns, querida! Agora, o que faz Davi Grossman em O Vento Amarelo? Cruza a fronteira israelense, vai até a Cisjordânia. A Cisjordânia, gente, é importante dizer que até 1967, até essa guerra dos 6 dias que os países árabes travaram com Israel, é importante dizer que a Jordânia, o reino da Jordânia, que é vizinho ali a Israel, comandava as regiões da Cisjordânia e comandava inclusive Jerusalém. Cisjordânia, esse prefixo cis, quer dizer a Jordânia prévia, a antijordânia, aquilo que vem antes da Jordânia. E ficou com esse nome. Hoje, os palestinos vivem na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Tá? Desde os acordos ali de Oslo, meados da década de 90 e depois começo dos anos 2000, houve ali um acordo de que Israel sairia da faixa de Gaza e deixaria o controle da faixa de Gaza para os palestinos. Então, havia a organização do Yasser Arafat, o Fatah, que era um partido secular. O Hamas, como eu disse a vocês, se forma no bojo da primeira intifada, meados da década de 80, ganha eleições na faixa de Gaza, se transforma no poder ali a regular, nega a existência do Estado de Israel, faz ataques que Israel chama de terroristas, mas que eles chamam de contra-violentos, pela violência que Israel exerce contra a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, gente, é toda fechada, o território da faixa de Gaza, e os palestinos ali vivem num regime terrível de falta d'água, falta de energia elétrica, vários racionamentos, dificuldade para trânsito, dificuldade de adquirir remédios para poder estudar. A Cisjordânia, por sua vez, que fica no outro lado ali do território de Israel, vizinha, muito próxima ali, por exemplo, a cidade de Belém. Eu estive em Israel e na Palestina 2 vezes, no final do ano 2017 e no final do ano 2018. E Belém, eu visitei a cidade em que Jesus Cristo nasceu. Belém fica a cerca de 15 minutos de ônibus ali de Jerusalém, né? Belém é uma cidade majoritariamente palestina, ocupada por árabes cristãos e muçulmanos. Como vocês podem saber, existem árabes cristãos, árabes muçulmanos. A Sheila Mann, minha querida amiga, é uma árabe judia, uma judia que nasceu no seio de um país árabe, o Líbano, país de que ela tanto gosta. O que Davi Grossman faz? Davi Grossman vai até a Cisjordânia. Hoje, gente, a situação da Cisjordânia é periclitante. Por quê? Existem cidades ali, Ramallah, Hebron, que são cidades árabes, palestinas, fundamentais. Só que Israel, com a extrema-direita de Netanyahu, vem patrocinando os colonos ultra-ortodoxos que fazem assentamentos ilegais. Quem está falando sobre a ilegalidade desses assentamentos é a Organização das Nações Unidas, a ONU, e uma série de organizações de direitos humanos ao redor do mundo. E essas organizações mostram que esses assentamentos de ultra-ortodoxos invadem a soberania territorial dos palestinos, que foi ali profundamente danificada desde a formação do Estado de Israel. É importante dizer, gente, que seria muito difícil imaginar a formação de um Estado judaico sem o horror do Holocausto. Né? Desde o fim do século XIX, com o movimento sionista, o movimento de um retorno nacional dos judeus à Terra Prometida, e ali havia uma dimensão tanto secular como religiosa, a dimensão de que os textos bíblicos tinham ali uma historiografia. Isso é contestado pela história acadêmica, pela história tida como científica, ou seja, desenvolvimento documental, mas o sionismo queria o retorno dos judeus a logradouro da Terra Santa e a formação do Estado de Israel. Isso foi propugnado pelo intelectual, ali, o jornalista judeu, salvo engano, de origem húngara, o Theodor Herzl. E é importante dizer que essa lobby, vamos chamar assim de um lobby,
junto à poderosa Inglaterra, que dominava a região então no princípio do século XX, após a Primeira Guerra, com esse esfacelamento do Império Turco-Otomano, que se desmancha no fim da Primeira Guerra Mundial, os judeus estavam comprando muitas propriedades, muitos territórios ali na região da Palestina. Esse aumento de judeus na região começou a gerar primeiros conflitos, mas a formação do Estado de Israel em 1948, no pós-Segunda Guerra, e esse horror cometido pelos europeus, nomeadamente pelos nazistas, né, da Alemanha, que mataram quase 6 milhões de judeus nos seus campos de concentração, nos maiores cemitérios de seres humanos vivos da história da humanidade, né? Tudo isso trouxe a dimensão de que era preciso, para o povo judaico, na sua luta, e eu quero dizer a vocês que meu pai tem ascendência judeu-sefaradita, de judeus que foram expulsos aqui de onde eu estou, da Península Ibérica. Então, toda a tradição judaica me é cara. Freud, Marx, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Franz Kafka, todos esses autores fundamentais me influenciaram muito, sem falar em Jesus Cristo, fundador do cristianismo, que era judeu. Então, colocando essas questões, é importante dizer que a formação do Estado de Israel, legítima, os judeus têm direito à formação de um Estado próprio, tinham ali muitas propriedades na região. Agora, é importante dizer que esse direito totalmente legítimo foi ali colidindo com o direito territorial dos palestinos, muitos dos quais desterrados, tornados refugiados. É bem verdade que os países árabes não aceitaram a formação do Estado de Israel na região, e muitas possibilidades de formação de dois estados, de reconhecimento da Palestina pelos judeus e de Israel pelos palestinos, muitas oportunidades foram perdidas. A questão é que a extrema-direita israelense vem recrudescendo a sua dominação sobre os territórios da Cisjordânia, e já se fala da grande Israel em termos bíblicos, o que é uma coisa, historicamente, passando por cima do direito de autodeterminação dos povos dos palestinos. O que é que vai acontecer? Israel moverá guerra contra a Jordânia para pegar determinados territórios que estão ali descritos biblicamente? É uma questão tétrica. Porque se nós invocamos o direito da antiguidade do território, bom, o Brasil pertence, obviamente, aos seus moradores e moradoras originais, os indígenas, e os Estados Unidos. E uma série de territórios aí ocupados ao longo da história. Vocês percebem o dilema? A questão que eu trago para vocês é que Davi Grossman vai falar para nós sobre a tentativa de ouvir o outro. Ele visita escolas palestinas. Ele visita acampamentos de refugiados palestinos. Ele vê como esse ódio está encalacrado num ressentimento legítimo, porque são maltratados, porque os palestinos têm que passar por checkpoints, por pontos de checagem a cada momento, porque tem o seu fluxo de estudos, fluxo de trabalhos retardado. Imaginem uma namorada e um namorado que queiram se encontrar, mas que vivam em cidades palestinas distintas e eventualmente não tem como marcar uma situação de normalidade. Nós saímos de casa, caminhamos, andamos, tomamos um Uber, um ônibus, um metrô e nos encontramos. Essa vida é cindida. O estudo é cindido, as possibilidades econômicas são cindidas por embargos, por dificuldades, por racionamento de água, luz. E Grossman vai mostrando que, ao mesmo tempo que há uma legitimidade total na causa palestina, claro que Davi Grossman entende, como eu também entendo, que é preciso haver existência, que é preciso que o Estado de Israel exista. Os judeus têm todo o direito a um Estado próprio, sem, obviamente, tolher o direito dos palestinos. Eu já fiz aqui uma resenha sobre o livro Como Curar um Fanático, do compatriota e também escritor Amos Oz, compatriota do Davi Grossman. O Amos Oz fala: israelenses e palestinos vão perder, os territórios não serão os mesmos, mas é importante que haja a possibilidade de coexistência, de que essas culturas que são primas, se vocês se lembrarem da Bíblia, o judaísmo, que é, digamos, o tronco da árvore monoteísta, de onde vem o profeta Abraão, né? O judaísmo vai dar nos galhos do cristianismo e do islamismo.
né? Então o judaísmo é o tronco de onde provém essas religiões também abraâmicas e monoteístas. O interessante é mostrar que o Davi Grossman tem uma disposição para criticar a dimensão dogmática em ambos os lados. Ele mostra, por exemplo, que um grupo terrorista judaico, quando havia a ocupação britânica dos territórios de Israel, tinha um símbolo, vejam vocês, de um fuzil sobre o mapa de Israel e fazia atentados contra prédios públicos britânicos. O Fatah, que é o grupo ali comandado pelo Yasser Arafat, desenvolveu símbolos de um fuzil apontado por Israel. E aí o Davi Grossman pergunta a seus interlocutores e interlocutoras palestinos: essa disseminação do ódio, esses extremos que não querem diálogos, só nos vão levar a que além de corpos ceifados, vidas estilhaçadas, um ressentimento profundo, um estranhamento de culturas tão próximas, em termos linguísticos, gastronômicos, literários, musicais. Quero dizer a vocês que nas vezes em que estive lá em Israel e na Palestina, quando um amigo meu querido amigo Dudley Rosenblatt, que mora em Even Yehuda, Israel, quando ele colocava a música no rádio, eu falava: Dudley, essa música me parece música árabe. E ele dizia: mas é judia. O hummus, que os judeus comem todos os dias, tem origem árabe. Eu quero dizer a vocês que na cidade de Tiberíades, enquanto eu lia O Vento Amarelo, eu me lembrava de muitas incursões que eu mesmo fiz quando e enquanto estive em Israel e na Palestina. Na cidade de Tiberíades, que fica à beira do Mar da Galileia, sobre cujas águas Jesus Cristo, segundo os evangelhos, teria caminhado, eu encontrei, quero dizer que isso foi uma coisa que eu presenciei, um centro comercial, numa cidade judaica, que circundava uma mesquita abandonada. Então, imaginem, 4 arestas de um retângulo, uma das quais aberta para que as pessoas pudessem entrar no centro comercial, circundando uma mesquita, que não havia sido destruída, que não fora destruída ali pelos judeus, mas que estava em estado de completo abandono. Uma mesquita pequenina. Como você se sentiria se fosse muçulmano, muçulmana diante disso? Olha, é possível pensar que como os judeus e judias totalmente ceifados e achincalhados pelos algozes nazistas. Aliás, o Davi Grossman se pergunta em O Vento Amarelo se o totalmente legítimo ressentimento e dor judaicos pela dominação, pela espoliação e pelo morticínio a que foram submetidos pelos nazistas, agora não se reverte numa dominação contra os palestinos, que são humilhados, revistados, atrasados, apartados, que são tratados, os árabes em Israel, muitas vezes tratados como cidadãos e cidadãs de segunda classe. Cerca de 20% da população de Israel são árabes. São pessoas ali que tentam se integrar. E agora, por mais esse conflito na região ali de Gaza, houve ataques de parte a parte. Árabes em Israel queimando sinagogas. Extremistas israelenses batendo em árabes. Uma verdadeira tragédia. Davi Grossman, como Amos Oz, como a minha querida amiga e aniversariante Sheila Mann, são favoráveis à solução de 2 estados. Eu quero dizer que esse livro, O Vento Amarelo, escrito em 1987, ano da primeira intifada, suspiraria de pesar, porque com as ocupações contumazes dos territórios da Cisjordânia, fica cada vez mais difícil pensar em uma solução de 2 estados. Porque se os judeus ocupam, os ultra-ortodoxos ocupam ilegalmente os territórios palestinos, como vai ser possível? Esses territórios serão devolvidos aos palestinos? Os refugiados poderão retornar? Então, uma iniciativa como a do Davi Grossman, de frequentar aulas em escolas palestinas, de ir até universidades, de conversar, de ouvir o ressentimento, mas de tentar estabelecer pontes, é uma tentativa salutar para resolver um conflito que interessa a partes belicosas, que compram e vendem armas, partes que trabalham com medo e não com a tentativa de
armistício, de amizade, de fraternidade, de tentativa de aproximação. Então, os grupos extremistas, belicistas, conservadores, trabalham com esse medo e com ódio. O ódio que certamente anda a jato, enquanto o amor, enquanto a compreensão, a fraternidade é como uma folha tênue que cai lentamente até o solo, uma folha outonal que se parte. Assim é a paz. A paz como essa pedra que Sísifo, o condenado dos deuses, rola morro acima, sem poder chegar ao cume para da pedra se desvencilhar. Essa pedra que, se Sísifo parar de rolar, passa por cima dele. Assim é o ímpeto do escritor israelense Davi Grossman, num livro que eu sumamente recomendo a vocês, O Vento Amarelo, retrato da Palestina ocupada. Querem saber como é o cotidiano fraturado de palestinos, mas também de judeus? Querem saber o que os árabes que vivem em Israel, economicamente mais autossuficientes, como eles veem os palestinos, politicamente mais críticos, e como os palestinos veem os árabes dentro de Israel? Querem entender quais são os mantras dos extremistas de parte a parte? E querem entender as possibilidades gastronômicas, culturais, linguísticas de irmanação? Leiam O Vento Amarelo, retrato da Palestina ocupada, obra-prima do escritor humanista pacifista israelense Davi Grossman, indicada para mim pela minha querida amiga Sheila Mann, a quem eu mando um grande abraço e um feliz aniversário e homenageio com essa resenha. Essa foi então, pessoal, a resenha de mais um livro aqui no meu canal do YouTube. Se vocês gostaram da resenha do livro O Vento Amarelo, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e, segundo sua situação financeira, apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem as resenhas de livros aqui do meu canal, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, do Brasil. Então, até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!